Aleluia. Você pode sentar e eu já quero convidar você a levantar um aplauso ao Senhor, porque Ele é digno. Aleluia. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas escreveu, capítulo 22. Lucas 22, os versos 31 e 32. Lucas 22, 31 e 32, a palavra do Senhor diz assim: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Por mais uma manhã reunidos, somos gratos, Pai, por mais um encontro de pastores, de líderes. E nessa manhã nós estamos diante da sua palavra e nós queremos ouvir a sua voz. Em nome de Jesus, fala, Senhor, ao nosso coração. Que o teu Espírito, ó Deus, pela sua palavra, nos convença de toda a verdade. É o que nós te pedimos, o nome que é sobre todo o nome, que é o nome de Jesus. Você diz amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, os dias que nós temos vivido, são dias que já foram previamente declarados pelo nosso Senhor, quando disse que a maldade aumentaria e o amor de muitos esfriaria. São dias assim que nós temos vivido. E em dias como esse, nós precisamos ser todo inclinados a ouvir a voz do Senhor. Você pode dizer amém? E esses dias maus, de uma maneira ou outra, eles nos alcançam. Esses dias maus, eles também tocam as nossas vidas. E quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que foi numa ocasião assim que se encontrava Pedro e os demais discípulos. A palavra diz que os discípulos, Jesus disse aos discípulos: olha, Satanás pediu para peneirar vocês, assim como se peneira o trigo no chão de um paiol para separar os grãos bons dos grãos estragados. E é interessante que Jesus então encoraja os seus discípulos, dizendo que havia orado por eles. Eu roguei por vocês para que a sua fé não desfaleça. Diga amém. Ah, queridos, essas palavras de Jesus, elas não parecem muito tranquilizadoras. Você há de concordar comigo. Orar para que a fé, ela não venha a desfalecer. Era mais ou menos como se os discípulos, eles estivessem à beira do precipício. Eles estão clamando por socorro, gritando por socorro, e Jesus diz assim: eu vou orar por vocês, para que a fé de vocês não desfaleça. Isso não parece muito amigável, irmãos. Seria mais tranquilizador palavras do tipo: Satanás não prevalecerá. Todos os seus intentos serão frustrados, ou algo do tipo: Deus enviará anjos e eles vão lhe socorrer. Mas observe que ao invés disso, Jesus declara: eu orarei por você, para que a sua fé, ela não desfaleça.
Ao que parece, o Senhor Jesus ele está dando a entender que há uma possibilidade de que a nossa fé ela venha desfalecer, sim ou não? Sim. Mas ele também declara, ele diz assim, olha, diz a Pedro, mas quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Então, olha, note, de fato, a fé ela pode vir a desfalecer, mas a boa notícia é que se a sua fé ela permanecer no rumo certo, ocorrerá uma nova dimensão de confiança em Deus na sua vida, e isso vai te autorizar a transmitir sobre outros a força que vem dos céus. Você pode dizer amém? Eu gostaria muito que a peneiragem ela fosse opcional, mas ela não é, irmãos. Nós não podemos escolher. O que a palavra de Deus nos assegura é que ela virá. Então, se ela virá, a questão é como nós a enfrentaremos. E falando para pastores, para pastoras, para líderes, nós falamos para homens e mulheres que sabem o que é passar na peneira. Então essa é uma palavra oportuna para os nossos dias. O modo de reagir aos desafios, às provações na vida, faz toda a diferença. Tanto na sua vida como no ministério, faz a diferença no mundo, amém? Então olha, ao contrário do que pareça, a peneiragem ela traz os seus benefícios. Agora nós precisamos dar um destino correto para a peneira na nossa vida. A peneiragem ela traz consigo a capacidade de produzir clareza sobre quem somos e aquilo que fazemos. São nos momentos difíceis da nossa vida que realmente nós nos deparamos conosco mesmos. Que nós de fato temos uma clareza acerca de quem nós somos. E também temos uma clareza acerca daquilo que estamos fazendo e daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, dar um destino correto a momentos assim, isso vai trazer definição à obra ministerial que o Senhor colocou nas nossas mãos para produzir resultados e frutos permanentes, amém? Permanentes. Então, olha, é também no processo de peneirar, ocorrido na nossa vida, quando as nossas forças elas já estão se esvaindo, quando elas estão assim, olha, já indo embora, que nós, irmãos, que o Senhor, Ele faz desenvolver a nossa fé. A nossa fé, ela passa a ser desenvolvida. Então, esse é um processo que forma o caráter de Deus em nós. Esse é um processo que vai destruindo expectativas errôneas, sabe, expectativas que elas não estão alinhadas com aquilo que é o plano de Deus para a nossa vida, para que aquilo que de fato é de Deus possa prevalecer em nós. É aquilo que Ele declarou na sua palavra, quando Ele diz assim, olha, aquilo que é abalável será abalado, para que o inabalável, ele permaneça na sua vida, amém? Então, os momentos de peneiragem, eles vêm com essa finalidade. Sendo descartados, as tendências impróprias elas vão sendo abandonadas, e aquilo que de fato deve permanecer na nossa vida vai permanecendo, amém? A peneiragem ela aumenta o músculo da nossa fé, irmãos, para aquilo que está por vir. Nós precisamos entender que nem tudo que acontece conosco hoje é para hoje. Às vezes Deus está tratando conosco hoje para o amanhã. Então Ele está trabalhando em nós para aquilo que virá sobre nós. A palavra de Deus ela nos faz entender que há um motivo por trás dos desafios que nós enfrentamos. Então olha, nada é por um acaso na nossa vida. E a peneiragem ela nos aperfeiçoa. De que maneira? Revelando as nossas fraquezas, porque nós a temos, amém? E nós precisamos então ser conhecedores das nossas fraquezas. E a peneiragem ela vem para nos convencer de fato de quem nós somos.
E ela nos traz essa realidade, ela também expõe a nossa autodependência. Queridos, nós muitas vezes dependemos tanto de nós mesmos, da nossa força, do nosso trabalho, do nosso empenho, da nossa dedicação. Todas essas coisas são necessárias, mas a nossa dependência deve ser do Senhor, amém? E a peneiragem nos convida a ter mais fé em Deus, nos convida a depender mais das suas promessas, nos convida a voltarmos mais os nossos olhos para Ele. Então, nós não devemos orar para não sermos peneirados, mas nós devemos orar para saber navegar ao longo do processo. E tendo terminado tudo, permanecermos inabaláveis, amém? Deixa eu dizer algo para você, olha, todo líder bem-sucedido enfrenta provações. Nós precisamos ser convencidos dessa verdade. E nós precisamos entender que os dias em que nós vivemos, como nós já declaramos, são dias assim, irmãos. São dias onde nós seremos provados, porque são dias em que aquele que de fato ele é do Senhor, ele permanecerá, mas aquele que não é, ele retrocederá. Esses dias estão vindo, irmãos, de fato para trazer purificação no seio da igreja. Esses dias que nós vivemos, de fato, eles têm vindo para mostrar aqueles que são do Senhor e aqueles que não são. Então, olha, todo homem e mulher bem-sucedido, ele vai enfrentar provações. Davi recebeu treinamento escondendo-se nas cavernas do deserto, antes de se tornar o rei de Israel. Muitas vezes nós olhamos para o glamour, muitas vezes nós olhamos para o desfecho de todas as coisas. Mas se nós olharmos a trajetória de Davi, talvez em nada ela tenha sido tão diferente da nossa trajetória. A palavra também nos ensina que José recebeu treinamento nas prisões do Egito, antes de se tornar o segundo homem mais importante do Egito e salvar Israel da fome. Talvez nós desejássemos estar, num lugar e numa posição como a de Davi e como a de José. Mas talvez nós não desejássemos passar por o que eles passaram, para chegar aonde eles chegaram. Mas o Senhor está nos mostrando que todo homem e mulher bem-sucedido, ele passa por provações. Moisés, ele aprendeu com as humilhações no deserto, antes de livrar 2 milhões de pessoas do cativeiro no Egito. José se submeteu às trapaças de Labão por 14 anos, antes de se tornar o pai das 12 tribos de Israel, antes de preparar o caminho para a vinda do Messias. Então, todo líder bem-sucedido enfrenta provações, e esse talvez seja o ponto de partida. Talvez seja exatamente onde o Senhor nos coloca, para que nós possamos chegar no lugar que Ele tem preparado para cada um de nós. Então, eu quero compartilhar com você nessa manhã, como nós devemos nos portar em situações assim. E se você já não as vive, se prepare, porque você a viverá. Amém? Então a primeira coisa, declare comigo, diga assim: guarde o seu coração. Entenda que Deus, ele precisa primeiro realizar algo em você, para então realizar algo através de você. Quantos de nós não desejamos ser usados pelo Senhor, ser um instrumento nas suas mãos, ser um homem e uma mulher por meio de quem o Senhor faz proezas na terra? Mas antes do Senhor nos levantar, Ele precisa nos abater. Antes do Senhor nos erguer, Ele precisa trabalhar em nós. E a respeito disso, Provérbios 4:23 diz: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Então, em momentos, de peneiragem, você precisa guardar o seu coração, porque é dele que se darão as saídas da sua vida, declara a palavra do Senhor. Então, quando uma temporada de peneiragem se inicia, a primeira coisa a ser testada é o seu coração. A primeira coisa a ser testada é o meu coração. O coração, ele é o centro de toda a personalidade humana, irmãos. Então,
Então olha, o coração, ele é o núcleo de tudo, ele é o centro da vontade, ele é o centro da emoção. E nós não podemos nos deixar levar pelos sentimentos do nosso coração quando aquilo que nós desejamos não for uma realidade na nossa vida. Quando Pedro e os demais discípulos, eles foram alertados pelo Senhor, hoje Satanás vos pediu para peneirar, ele disse, olha, eu roguei por vocês, para que a fé de vocês não desfalecesse. E nós precisamos entender que essa também é uma verdade sobre a nossa vida. O coração é a parte mais íntima, é a parte mais preciosa de uma pessoa. O coração é onde você responde a Deus. O coração é onde você processa as suas decisões. O coração, queridos, é o repositório a partir do qual o seu futuro será mudado. Então o Senhor nos fala nessa manhã sobre tudo que você deve guardar. Guarde o seu coração. Você pode dizer amém? Então a única coisa que eu e você devemos fazer em tempos de peneiragem é entregar, permitir que o Espírito Santo ele nos conduza. Amém? Permitir que o Espírito Santo nos conduza. Certamente nós desejamos ser bem-sucedidos no nosso chamado, sim ou não? Certamente. Nós queremos sim ser bem-sucedidos. Se contudo não guardarmos o nosso coração, colocaremos tudo a perder. Isso não tem a ver com o chamado ou o propósito de Deus para as nossas vidas, mas isso tem a ver com a resposta que nós damos ao seu chamado para as nossas vidas. Então o Senhor está dizendo, olha, nem tudo acontecerá como você assim desejar. Então você precisa aprender a guardar o seu coração para que você não se perca no processo. E deixa eu dizer para você, olha, muitas vezes a ideia de sucesso, ela é pervertida na nossa mente. Então a ideia que nós precisamos ter de sucesso nas nossas vidas é a ideia dos céus e não a ideia da terra. E muitas vezes a ideia da terra, ela choca-se com a ideia dos céus. Então, perceba, na época em que vivemos, é muito fácil nós nos compararmos a outros. Eu não sei se é somente comigo ou se acontece com você também. Quantas vezes não me vejo me comparando ou comparando aquilo que o Senhor colocou em minhas mãos com os meus irmãos. Então é muito fácil nós nos deixarmos levar pelo sentimento do nosso coração. Por isso a palavra do Senhor é brada, dizendo, olha, guarda o teu coração. Porque olha, o chamado de Deus para a sua vida, querido, ele é único. O chamado de Deus para você é para você. Mas nós líderes enfrentamos constantemente a tentação de olharmos para o ministério do outro e perguntarmos, por que o nosso trabalho não chegou a esse nível de sucesso? Porque o meu trabalho não chegou a esse nível de excelência. Não é aquela história que se diz, né? Parece que a grama do vizinho, ela é sempre mais verde do que a nossa, não é? E assim nós caímos numa das armadilhas mais comuns aos líderes da igreja. Deixamos de ser autênticos e passamos a ser imitadores. E o Senhor te chamou para um propósito. O Senhor não te chamou para ocupar o meu lugar, como Ele também não me chamou para ocupar o seu lugar. Há um chamado autêntico da parte de Deus para cada um de nós. E nós precisamos responder a esse chamado. Então, olha, nós não servimos ou não podemos servir de parâmetro de comparação, somente de inspiração. Você pode dizer amém? Mas não de comparação. E a esse respeito nós devemos ser sinceros. A nossa ideia de sucesso, ela se relaciona com fidelidade ou tem a ver com influência? Nós queremos ser fiéis ou influentes? Nós queremos cumprir o nosso propósito ou nós queremos ser vistos? Nós queremos ser reconhecidos nos céus ou nós queremos ser vistos na terra? Guarda o teu coração, assim diz o Senhor. Porque, amados, olha, os dias eles estão se afunilando. O dia do Senhor se aproxima, amém? O dia do Senhor se aproxima.
E esses são dias em que, olha, essa mera influência à vista dos homens, ela de nada servirá. Mas nós precisamos de fato ser um tipo do céu na terra, onde as pessoas, elas verão Cristo em nós. E deixa eu dizer para você, olha, ver Cristo em nós, isso não traz glamour, irmãos. Porque o tipo do evangelho que o Senhor Jesus nos ensina não é aquele evangelho de performance, onde você parece bonitinho na foto. Mas o evangelho que Jesus nos ensina é você sentar com a viúva, é você sentar com o órfão, é você sentar com aquele que tem fome, é você vestir o nu, é você estender a mão, é você abraçar aquele que ninguém quer abraçar, é você se doar sem esperar nenhum reconhecimento. E é assim que nós seremos reconhecidos nos céus. Mas esse tipo de evangelho, ele não atrai. Mas o que de fato nós queremos? Sucesso ou influência? Sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, diz a palavra do Senhor, amém? Como nós dissemos, a peneiragem ela traz consigo a capacidade de produzir clareza sobre quem somos e o que fazemos. Então muitas vezes, amados irmãos, essa peneiragem vem para alinhar o nosso coração, vem para mostrar para nós, olha, você está fora da rota, você está fora do trilho, você está fora do propósito. Você está desejando aquilo que os céus não podem dar. Você está desejando aquilo que você terá somente na terra. Você lembra quando Jesus disse para os escribas e os fariseus assim, olha, vocês oram em pé nas praças, nas esquinas, para serem vistos por todos, e eu digo para vocês, vocês já receberam o vosso galardão, nada mais lhes será dado. Então a peneiragem vem para nos mostrar quem eu sou, quem é você, quem nós somos, irmãos, para o que nós fomos chamados. Então é preciso ter a motivação correta no seu coração, amém? Então olhe para essa pessoa linda que está ao seu lado, diga para ela assim, guarde o seu coração, amém? Guarde o seu coração, guarde o seu coração. E quando nós guardamos o nosso coração, nós estaremos preparados para aprender a lidar com expectativas, críticas e crises. Sabe, isso às vezes é um calcanhar de Aquiles na nossa vida e no nosso ministério. Expectativas, críticas e crises, todos nós as enfrentaremos, irmãos. Como pastores, como os líderes, todos nós enfrentaremos. Em períodos de peneiragem, nós temos de aprender a lidar com essa realidade. Quando parecer que Deus está inerte, sabe, sem fazer nada, ou pelo menos sem fazer aquilo que você acha que deveria ser feito, permaneça nos trilhos. Não saia do seu lugar. Não se mova simplesmente pelo seu coração. Você deve ser dirigido. Você deve ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, amém? O Senhor, Ele continua no controle. Ao contrário das suas expectativas, Ele usa todo o tempo e todo bem ou mal para o seu bem. Amém? Lembre-se que antes de Deus fazer algo em você, ou melhor, através de você, primeiro Ele precisa fazer em você. A palavra diz para nós que ainda que herdeiros, meninos não podem herdar a herança, porque meninos são meninos e colocaram tudo a perder. É preciso crescer, é preciso ser maduro para que nós possamos receber aquilo que é de Deus para a nossa vida. O mundo, ele é às vezes um lugar trágico, sim ou não? Sabe, nós precisamos entender que nós, pastores, estamos na linha de frente para ministrar às pessoas, nos altos e baixos da sua vida. E o que é que isso significa? Que haverá momentos em que nós nos veremos sufocados pelas expectativas das pessoas em relação a nós. E se você for menino, você se deixará levar pelas expectativas a respeito de você, delas a respeito de você. Então, olha, a palavra de Deus, ela nos ensina que nós precisamos aprender a navegar com essas expectativas das pessoas e ainda continuar bem. Deixa eu dizer algo para você, sempre será gerada uma expectativa a seu respeito.
Sabe, sempre se achará que você poderia ter feito mais, que você poderia ter dado mais, ou que você poderia ter feito de uma forma diferente daquela que você fez. Então, olha, como lidar com tudo isso e ainda permanecer bem? Nós precisamos aprender a lidar, como lidar com as expectativas, como dominá-las, como aprender com elas, né? Como conviver com elas. Haverá ocasiões, inclusive, e talvez essa seja uma das mais difíceis, em que nós sentiremos que as expectativas das pessoas procedem de Deus. E nós vamos nos ver ávidos por querer responder a essas expectativas. Então, olha, como lidar com uma realidade como essa? Então, olha, o segredo é você aprender a ouvir a voz de Deus e permitir que a sua visão flua a partir da voz de Deus e não da expectativa humana. Você pode dizer amém? Querido, nunca se mova a partir das expectativas humanas, nem mesmo a sua. Nós precisamos nos mover a partir da visão de Deus, a partir da direção de Deus para a nossa vida. Então, olha, nós nos colocamos aqui no estreito, porque nós precisamos ao mesmo tempo criar uma casca grossa para se blindar das expectativas humanas, mas precisamos ter sensibilidade para ver os verdadeiros sofrimentos e necessidades das pessoas. Porque nem tudo aquilo de demanda que chegará até você, de fato, é sofrimento e necessidade. Às vezes são meras expectativas. Mas às vezes, de fato, será sofrimento e necessidade. Então, olha, como você discernir entre uma coisa e outra? Como você saber quando de fato você deve seguir e quando você deve retroceder? Quando você deve atender e quando você deve dizer não? Então a peneiragem, ela vem para nos lapidar. Ela vem para remover aquilo que é de impuro, aquilo que nos impede de discernir bem aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Então nós precisamos ter um lugar na presença de Deus. Nós precisamos assistir na sua presença. Todo líder precisa aprender a conviver com pessoas que o frustram, até que elas não o frustrem mais. Às vezes a nossa oração é: Senhor, manda embora para bem longe de mim, que vá lá para Pau Amarelo, para junto de Ismael, não é? Ou vá para a Primavera, que é mais distante ainda, não é? Mas a verdade é que nós precisamos aprender a conviver com elas até que elas não nos frustrem mais, irmãos. Então, na verdade, não tem tanto a ver com elas, tem mais a ver conosco, com a maneira como nós lidamos no nosso coração. Sabe, a maioria das lutas que nós enfrentamos, elas não são externas, mas elas são internas. Muitas vezes elas vão sim transparecer do lado de fora, mas a sua causa, ela é aqui dentro. Então, olha, mantenha o equilíbrio quando você for criticado. Você pode dizer amém? Amém. E deixa eu dizer para você, você será. Muitas vezes vão apontar o dedão para você. Então mantenha o equilíbrio. Você tem o Espírito do Senhor, amém? O Espírito do Senhor habita em você. Então, olha, evite levar a crítica para o lado pessoal e não se torne uma pessoa fria ou cínica. Seja equilibrado. Seja cheio do Espírito Santo, amém? Como pastores, nós temos um chamado, irmãos, paradoxo. Ser sensível sem se ofender com facilidade. Demonstrar empatia sem ser fraco. E ser flexível sem abandonar suas convicções. Não é fácil não, né, pastor? Mas entenda que há uma graça que lhe é disponível, amém? Então, olha, na presença do Senhor, você tem a sensibilidade. Você sente aquilo que deve ser sentido, mas você também fala aquilo que deve ser falado. Sem se tornar ofensivo, mas você fala da parte de Deus, amém? Então, olha, você vai demonstrar empatia, mas você não é um fraco que se deixa levar por aquilo que as pessoas querem.
mas você é firme. Porque você entende que você não tem que responder à terra, você responde na terra, mas você responde aos céus. Então é os céus, querido, que vai ditar o rumo da sua vida. Então seja flexível, mas não abandone as suas convicções. Você tem que saber quem você é. E aqui segue algumas sugestões que podem te ajudar. Primeiro, aprenda quais são as coisas pelas quais você lutaria até morrer e as coisas pelas quais você não lutaria. E mantenha-se firme nelas. Não abra mão. Segunda coisa, aprenda quando você deve construir pontes e quando você deve traçar linhas de separação. E não confunda uma com a outra, irmão. Nós temos que entender o tempo do Senhor na nossa vida. Há tempo de aproximar, mas também há tempo de afastar. Há tempo de construir pontes, mas também há tempo de destruir pontes. E nós não podemos fazer isso com peso algum no nosso coração, mas com convicção. Com a certeza de que nós estamos seguindo uma voz maior, que é a voz do Espírito Santo de Deus na nossa vida, amém? Aprenda, terceiro, quando você deve confrontar e quando você deve deixar o assunto morrer, irmão. Aprenda. Você não tem que ter razão, você tem que ser obediente. Você tem que agradar aos céus. Mas para isso você vai precisar guardar o seu coração. Porque às vezes o seu coração quer responder. O seu coração quer dar uma resposta e a resposta não será outra senão cale-se. E deixe o assunto morrer. E o Senhor mesmo fará por você, amém? Quarta coisa, assim, olha, não se defenda nem se justifique. A gente tem uma sede para mostrar que a razão está com a gente, é ou não é? É. Luiz Hermínio, ele diz assim, olha, quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Quando você quer argumentar demais, você arrepende menos. Então, olha, o melhor caminho sempre será partir para o caminho do arrependimento, mesmo que a culpa não seja sua, irmão. Ah, então como eu serei justificado? O Senhor te justifica, se Ele quiser. Amém? Se Ele quiser. Nós não estamos aqui para receber, sabe, reconhecimento na terra. Nós precisamos entender isso. O nosso reconhecimento, ele vem dos céus, amém? De que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, irmão? Então nós precisamos estar prontos. Então olha, o arrependimento e o perdão limpam a ferida. Jesus, quando estava lá sendo crucificado, sabe, sem culpa nenhuma, a culpa era toda minha e era toda sua. A palavra diz que ele olha para todos e diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Na carne a gente ia dizer, eles sabem sim, Senhor. Eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Mas o Senhor responde sempre a partir do Espírito, e o arrependimento e o perdão limpa a ferida. E foi a partir de uma atitude assim, irmãos, que eu e você podemos ser perdoados, amém? Um unguento só pode ser aplicado quando o espinho que causa dor é removido. E ele só é removido quando há arrependimento. Aleluia. O que há de comum entre expectativas, críticas e crises que nos acometem? Diga comigo assim, diga decepção. A decepção, irmãos, é a raiz de todos esses males. A decepção das pessoas em relação a você não pode provocar decepção em você. Você me entendeu? Porque às vezes as pessoas vão chegar frustradas para você. Ah, você não é o pastor que eu desejei. Amém, então procure um que você deseja, irmão. Que seja assim como você idealizou e você nunca encontrará. Porque só existe um pastor. O pastor supremo das ovelhas, amém? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha, não permita que a decepção das pessoas traga decepção para o teu coração, irmãos. Você não pode se ver desiludido porque as pessoas estão desiludidas. Você não pode se ver desesperançada porque as pessoas estão sem esperança. Você tem um governo sobre a sua vida, amém?
Você tem o Espírito Santo de Deus que habita em você, amém? Então olha, você precisa entender que muitas pessoas estão enfrentando problemas que vão além da sua capacidade sobre elas. E como nós precisamos entender isso? Olha, não podemos ser reféns dos desejos e vontades não supridas das pessoas. Irmão, nós precisamos corrigir algo que nos foi ensinado. Olha, a nossa responsabilidade não é tornar as pessoas felizes, irmãos. A nossa responsabilidade é levar as pessoas a Cristo, amém? Você jamais poderá fazer alguém feliz. Só quem pode fazer isso por ela é Cristo. Então você deve conduzi-la ao destino correto, ao porto seguro. Então esse é o meu papel e esse é o seu papel. Ele é a fonte, somente Ele pode fazer isso. Então, pastor, quando as pessoas estiverem tristes com você, fique tranquilo, está tudo sob controle. Não tem nada de errado. É tudo como deveria estar. O nosso trabalho, irmãos, é atrair a atenção das pessoas para aquele que nos salvou. O problema é que nós mesmos bagunçamos tudo. Nós nos apresentamos para as pessoas como os salvadores da pátria. Nós queremos resolver tudo acerca da vida delas. E a única coisa que a gente precisa fazer é conduzi-las a Cristo. Somente isso. Isso é o que nós devemos fazer. Então olha, o trabalho fundamental do pastor não é aliviar a decepção de quem quer que seja. É proporcionar uma visão mais clara do caráter de Deus. Amém? Sabe, nós vamos crescendo nisso. Talvez, olha, assim como eu, você quando recebia alguém no gabinete, você ficava diante de tamanho sofrimento, você dizia assim, olha, que resposta eu vou dar, que palavra eu vou dar, para que essa pessoa saia daqui mais aliviada, que essa pessoa saia daqui, sabe? Entenda que necessariamente não há nada de errado em sentir isso, mas olha, nós só podemos conduzi-las a Cristo. Isso é o que fará toda a diferença na sua vida. E deixa eu dizer algo para você, irmãos, olha, esses são dias em que as pessoas virão quebradas, irmãos. Nós precisamos entender aquilo que está acontecendo na nossa nação. Porque, olha, está havendo uma transição de pessoa, mas você precisa entender que, sabe, o sentimento é o mesmo. E nenhum nem outro pode fazer aquilo que somente Cristo pode fazer. Então muitas vezes nós estamos depositando as nossas fichas, as nossas esperanças e expectativas em um homem que jamais poderá nos satisfazer. E agora, sabe, um outro grupo de pessoas está depositando agora, sabe, a sua fé em uma pessoa, em um governo, seja lá no que for. Irmãos, elas virão quebradas. E nós precisamos estar preparados para recebê-las. Você pode dizer amém? Amém? Nós precisamos entender que, olha, nada impedirá o avivamento de acontecer nessa nação. Você pode dizer amém comigo? Nada. Somente nós podemos colocar tudo a perder. Por isso o Senhor está dizendo, guarda o teu coração. Porque quando elas vierem quebradas, o que é que você vai dizer para elas? Você vai dizer para elas, eu não disse para você? É isso que nós vamos dizer para ela? Ou nós vamos dizer para ela, há um reino preparado para vocês. Filhos amados. Amém? E vamos colocar um unguento nas suas feridas. Vamos abraçá-las, vamos amá-las. Porque essa é a vontade de Deus, amém? Então nós precisamos estar preparados para isso. Nós devemos fazer as pessoas terem uma visão mais clara acerca do caráter de Deus. Apesar de não sermos chamados para ser a solução definitiva dos outros, nós somos chamados para conduzir as pessoas a Jesus de uma maneira eficiente, irmãos. Só teremos êxito em levar as pessoas a Cristo se aprendermos a distinguir a voz de Deus da voz das pessoas. Às vezes elas vão parecer a mesma coisa. Você quer um exemplo disso? A Bíblia nos diz em 1 Samuel 3, que quando o Senhor chamou o menino Samuel,
O que é que diz a Bíblia? A princípio, o sacerdote ele não entendeu o que era o Senhor. A voz do Senhor continua bradando na terra. Você pode dizer amém? Amém. E o Senhor precisa encontrar alguém na terra que consiga discernir a sua voz. Amém. Alguém que possa entender aquilo que o Senhor está falando. Então, olha, Deus precisou chamar Samuel 3 vezes para que ele entendesse que era o Senhor que estava chamando. Então, não é fácil ter discernimento para ouvir a voz de Deus e responder o seu chamado, mas é necessário. O Senhor precisa encontrar em nós homens e mulheres que discernem a sua voz, amém? Na verdade, essa é uma parte importante da experiência da peneiragem, aumentar a nossa dependência de Deus. Às vezes nós estamos dependendo demais de nós mesmos, dependendo demais daquilo que se apresenta diante de nós, mas nós precisamos aprender a depender de Deus. Tem uma frase que muitas vezes nós mesmos dizemos, e nós a dizemos, talvez, se nós entendêssemos aquilo que nós estávamos dizendo, nós reformularíamos essa frase. A gente diz assim: agora só Deus. Não é assim que nós dizemos? Como de fato deveria ser assim desde o princípio, irmãos. Nós deveríamos colocar toda a nossa confiança e toda a nossa esperança nele. Então, olha, em tempos de críticas, de crises e de expectativas, você precisa aprender a depender do Senhor. Você pode dizer amém? Então, você precisa aprender, eu preciso aprender a guardar o nosso coração. Para aquilo que o Senhor está fazendo, nós não venhamos a desperdiçar tudo. Nós precisamos aprender a lidar com as expectativas nossas e dos outros. Precisamos aprender a lidar com as críticas nossas e dos outros, e com as crises nossas e dos outros. Então nós temos uma resposta a dar. Que resposta nós daremos? Que resposta nós daremos? Então eu quero, nessa hora, orar por você, orar pela sua vida, eu quero orar pelo seu ministério, eu quero orar por nós, eu quero orar pela nossa nação. Sabe, queridos, você pode ficar de pé, para parecer que está acabando. Eu sempre declaro aqui, eu tenho entendido que cada palavra ministrada, ela carrega uma unção, irmãos. E nós temos entendido, olha, porque necessariamente não tem a ver com reconhecimento das pessoas, mas tem a ver com reconhecimento dos céus. E eu tenho estado plenamente convicto, sabe, de que o Senhor nos tem levantado para ser uma voz nessa nação. Então nós entendemos que aquilo que tem sido ministrado nesse lugar, isso alcança a nossa nação. E olha, você não precisa de revelação para você entender que já tem vindo e virão dias de peneiragem nessa nação, irmãos. Você não precisa, sabe, ser o maior crente do mundo para você entender isso. Agora, quando isso vier, a palavra que o Senhor está liberando sobre a minha vida e sobre a sua vida hoje é: a sua fé, ela pode ser aumentada. A sua fé, ela pode ser fortalecida. Guarde o seu coração para que você possa prevalecer nesses dias. Porque aqueles que prevalecerem nos dias maus é aqueles que serão colocados sobre os lugares de maior influência, para governar com o governo dos céus sobre esta nação, amém? Eu entendi profeticamente quando o Tony, né? É Tony? Tony e Daniel estavam aqui. Irmãos, nós precisamos nos tornar uma igreja acolhedora, irmãos. Muitas pessoas vão buscar refúgio, e elas vão precisar encontrar lugares preparados. Então prepara a tua casa, amém? Começa a preparar a tua casa para receber. Não espere as coisas começarem a acontecer. Prepara o ambiente.
A ordem, ela precede a multiplicação. Então você precisa estar preparado, porque se você não estiver preparado, eles simplesmente passarão. E eles procurarão um outro lugar. Mas se você estiver devidamente preparado, queridos, eles virão como aquele bom samaritano. E nós vamos acolhê-los. Nós vamos, colocar óleo sobre as suas feridas. Nós vamos colocar a nossa mão no bolso e nós vamos pagar o que tem que pagar para que ele possa ser sarado, amém? Amém. E nós não vamos ficar olhando para ele dizendo assim, olha, fica conosco. Porque nós não trabalhamos para nós mesmos, amém? Nós trabalhamos pelo reino de Deus. Há uns que vinham até Jesus, Jesus dizia, olha, anda comigo. E eles, sem entender, disseram assim, deixa primeiro eu voltar e me despedir dos meus pais. A outros Jesus dizia, você não pode ficar comigo, volta para a tua casa. E nós temos que entender qual é a voz de Deus para aqueles que virão até nós. Prepara a sua casa. Deixa a tua fé começar a ser fortalecida, irmãos. Há coisas que o Senhor vai começar a falar ao seu coração que você dirá assim, isso não é para mim. Entenda que quando o Senhor nos direciona por um caminho, aquilo que é de Deus para a nossa vida sempre é maior do que nós mesmos, irmãos. Para que você de fato possa entender que não foi as suas mãos que fizeram. Amém. Mas que foi o Senhor quem fez através de você. Amém? Vamos começar, irmãos. Vamos começar cuidando pelas crianças da nossa nação, irmãos. Sabe, eu olho para a palavra e a palavra diz assim, olha, os anjos das crianças estão na minha presença, assim diz o Senhor, irmãos. Você já parou que elas são para quem nós menos olhamos? É ou não é verdade? Seja sincero. Muitas vezes nós damos qualquer lugar para elas, quando nós deveríamos dar o melhor lugar. Então vamos começar a nos preparar, amém? Então olha, deixa eu dizer algo para você. Ainda que a estação da peneiragem ela possa vir sobre a sua vida, não é para te destruir, diga amém. Amém. É para te fortalecer, é para te levantar, é para te erguer, é para te lapidar, é para te purificar, é para te limpar, é para te tornar alguém melhor para aquilo que o Senhor está por fazer na terra, amém? Porque entenda, olha, quando tem gente demais, como o Senhor disse para Gideão, Gideão, tem gente demais. E para aquilo que eu vou fazer, não pode ter covardes nesse meio. Os frouxos e os covardes, aqueles que estão com medo, por favor, se retirem. E começou a ir todo mundo embora. E aí Gideão disse assim, Senhor, agora o que é que eu vou fazer somente com esses? É somente desses que eu preciso. E eu creio que nós temos aqui homens e mulheres corajosos, amém? Homens e mulheres de verdade, homens e mulheres da palavra. E deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos, toma essa palavra para a sua vida, porque o Evangelho do Senhor nunca mudou. O Evangelho do Senhor, ele sempre foi o mesmo, e ele continua sendo o mesmo. Eu quero dizer para você, esses são dias em que não será simplesmente uma palavra, não será simplesmente um ensino, mas é a manifestação do poder através da sua vida. Então não tenha medo, porque através de você, primeiro em você e através de você, o Senhor vai continuar fazendo os milagres que Ele sempre fez. Eu estava compartilhando com minha esposa e dizendo ontem, dizendo assim para ela, amor, você já percebeu quantos milagres nós temos visto aqui nessa casa? Irmão, nós temos visto milagres de toda sorte. Causas impossíveis acontecendo. Causas que os médicos dizem assim, olha, não pode, é impossível. Sabe, isso não tem a ver com ele não, ele está falando a partir da medicina. Mas quando uma palavra de Deus é liberada, irmãos, então nós vamos fazer isso outra vez. Eu creio nisso, amém? A sua voz vai ser uma voz libertadora nessa nação. Mas às vezes nós estamos cansados. Às vezes nós estamos, olha, quase jogando a toalha, dizendo assim, Senhor, me socorre. E o Senhor vai dizer assim, eu estou orando por você. Mas é isso mesmo.
Eu quero orar para que a sua fé não desfaleça. Eu quero orar para que a sua fé seja fortalecida, para que então você possa fortalecer os seus irmãos. Amém? Aleluia. Vamos adorar o Senhor.